Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Vamos nessa noite refletir num pequeno estudo, muito importante para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual. Eu lembro que ano passado eu havia ministrado uma palavra que o tema era de manutenção. Hoje nós teremos uma nova manutenção. Amém? Você está comigo? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Amém? Olhe para a pessoa do seu lado, dá uma reparada nela. Ela está bem vestida? Tá? Cada um está bem vestido. Todo mundo que vem para a igreja, né, dá aquele momento assim, antes de sair, dá uma reparada no espelho, vê como é que tá, vê se está bem, daí segue o rumo, né? Todo mundo escolhe uma roupa para sair. Sempre que a gente vai sair de casa, a gente tem que escolher uma roupa. E este costume, ele é mais antigo do que você imagina. A Bíblia vai dizer que este costume é desde Adão e Eva. A Bíblia vai dizer que quando Adão e Eva pecaram, eles notaram que estavam nus. Eles não tinham roupas, mas havia um brilho de glória, de um corpo glorificado, que cobria a sua nudez. Mas ao momento em que eles pecaram, esse brilho se ocultou. E a Bíblia diz que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então esse costume de vestir, ele é muito antigo. Percebam que o mundo lá fora vai trazer uma moda contrária à palavra de Deus. Quanto mais mostrar, melhor. O mundo sempre vai caminhar de forma contrária à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o homem e a mulher cubra a sua nudez. Porque isso, nós vamos ver no decorrer da Bíblia que cobrir, colocar vestes, é sinal de santidade, de santificação. E a nudez é um sinal de vergonha e de pecado. Vejam que importante é estar vestido. Ninguém sai na rua nu. Mas olha para essa pessoa que está do seu lado novamente. Acho que agora você deu uma notada um pouco melhor, né? Cada roupa, cada peça de roupa, ela tem o seu valor, não tem? Mas e se eu disser para você que você olhou para essa pessoa e você não notou uma roupa que ela está vestindo? E eu não estou falando
das roupas que estão por baixo. Eu estou falando das vestes da alma. Você sabia que a sua alma, ela também se veste? Ou ela deveria estar vestida? Olha que importante. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Não foi assim que você olhou para essa pessoa? Mas o Senhor olha para o coração. Você olhou para essa pessoa que está diante dos seus olhos, mas Deus, quando Ele vai olhar para cada um de nós, Ele vai olhar para o nosso coração, Ele vai olhar para o nosso interior. E Isaías vai dizer o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com um turbante sacerdotal, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Óbvio que o profeta não está falando das suas roupas que estão cobrindo o seu corpo. Vestes de salvação, roupas de salvação, ele está dizendo que Deus cobriu ele, cobriu a sua alma de umas vestes de salvação. Veja que importante isso. Será que a nossa alma ela está coberta? Será que a nossa alma ela está sendo coberta com estas roupas de salvação? Será que nós estamos cobrindo a nossa alma com este manto de justiça? É o que nos está proposto. Amém? Sabendo agora que a nossa alma ela possui uma veste, qual a importância que você vai dar para ela daqui em diante? Porque quando nós vamos nos arrumar para ir a algum determinado lugar, nós vamos fazer algumas seleções. Tais roupas não servem para ir em determinados lugares. Certamente você não vai vir de pijama para a igreja. A não ser que você esteja aqui numa terça-feira de oração à noite, que esteja fazendo muito frio. Tem algumas que vêm de pantufa, pelo menos. Se você acompanhar o grupo de oração aqui no inverno, você vai ver umas coisas assim. Mas nada contra. Nada contra. Estou falando de modo genérico, né? Existem roupas apropriadas para cada lugar. Então nós temos que dar uma certa importância à roupa que nós vamos vestir a nossa alma. Uma segunda pergunta para a nossa reflexão é: quais são as condições dessa roupa? A roupa que nós estamos vestindo a nossa alma, ela está limpa? Ela está suja? Ela está contaminada? Se ela estiver suja, nós sabemos como torná-la limpa? Nós sabemos o que fazer para repará-la? Qual a importância que nós vamos dar a estas vestes? A Bíblia vai nos contar que Jesus ele conta uma parábola onde havia uma festa, aonde muitos foram chamados e eles deram desculpas, e então o Senhor da festa diz: vai às ruas, aos becos, aos valados, aos lugares aonde você for, coloca pessoas aqui dentro. Eu quero ver a minha casa cheia. E entrou muitas pessoas. O texto vai dizer que os servos saíram pelos caminhos, ajuntando todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando as vestes. Qual a importância que nós vamos dar às nossas vestes? O rei entrou e viu convidados, e um não estava vestido apropriadamente. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui?
não tendo vestes nupcial. E ele emudeceu. Não teve respostas. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que nós precisamos aprender neste primeiro ponto? Qual é a importância que nós precisamos dar a estas vestes que cobrem a nossa alma? Ela é um ponto crucial para a nossa salvação, um fator predominante para a nossa salvação. Isaías diz que o Senhor me cobriu com vestes de salvação. É um requisito para entrarmos na festa. Por isso nós não podemos deixá-la de lado. Aos que foram encontrados sem os devidos trajes, perderão a salvação. Será que é importante nós vestirmos a nossa alma? É muito importante. E uma vez que nós vestimos esta veste de salvação, é nossa responsabilidade conservá-la limpa. Veja o texto que nós lemos à igreja de Sardes. O Senhor Jesus, ele usa o seu discípulo, o apóstolo João, para escrever as 7 cartas às 7 igrejas. E a recomendação para esta igreja era de que haviam algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Jesus estava olhando para as vestes de salvação de cada um daqueles que estavam na igreja de Sardes. Uns estavam contaminando, outros estavam conservando limpa. Então é nosso dever, está nas nossas mãos conservar a nossa alma. É uma escolha de cada dia perseverarmos em obediência aos mandamentos, à vontade de Deus. Isso irá distinguir os que possuem vestes limpas ou vestes sujas. E diga-se de passagem, essa roupa bonita que você está usando, ela precisa ser lavada. Uma roupa que se usa repetidas vezes, ela fica mal, cheirosa. Ela precisa passar ali por um sabão amaciante, pegar um sol. Se faz necessário. E muitas vezes Deus vai usar esse tipo de linguagem para trazer a compreensão de coisas espirituais. Deus está nos dizendo a respeito de vestes para nos fazer entender de realidades espirituais. E quem lava as suas roupas? Tá, tudo bem, é a máquina, né? Você coloca dentro da máquina, ela faz o serviço. Mas a roupa não cai lá sozinha. O sabão não entra lá sozinho. Você tem que ir lá manusear a ferramenta. É na nossa responsabilidade. Paulo vai dizer aos coríntios: amados, visto que temos tais promessas, ele está aqui discorrendo de promessas, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Existem coisas que irá contaminar o corpo, existem coisas que irá contaminar o espírito, tornando-nos cada vez mais santos porque tememos a Deus. Essa é a recomendação de Paulo. Precisamos nos purificar, nos tornarmos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. O temor do Senhor nos levará a isso. Amém? O temor do Senhor nos levará a andar em obediência. E diga-se de passagem, essa pessoa está bem arrumada, está bem vestida? Sim ou não? Aí é você que vai considerar, né? Mas o que nós vestimos no exterior não determina as condições das nossas vestes de salvação.
a forma como a pessoa se veste, a forma como a pessoa adquire as suas roupas, se ela é de marca, se não é, se é de alto valor, alto padrão ou não, não vai dizer nada em relação às vestes de salvação. E eu vou recorrer a outra parábola. Jesus disse que havia o rico e o Lázaro. O rico, ele andava com boas roupas, se vestia de púrpura, de linho, comia do bom e do melhor. Mas qual era a condição do mendigo? Ele estava à porta do rico, querendo comer das migalhas. Ele tinha feridas que os cachorros vinham até ele para lamber. Mas o texto vai nos dizer que os dois morreram. O rico, com toda a sua riqueza, ele foi ao inferno. Lázaro, nas suas condições de pobreza, ele foi salvo. Como nós nos vestimos com essas roupas externas, não quer dizer, não tem nenhum valor em relação à nossa alma. São totalmente distintas, separadas. O cuidado que nós temos com o nosso corpo, ele é diferente com o cuidado que nós temos com a nossa alma. A forma como nós alimentamos o nosso corpo é diferente da forma como alimentamos a nossa alma. Mas diga-se de passagem, o cuidado, ele é o mesmo. E para a nossa alma, eu diria que o cuidado deveria ser redobrado. Porque é o que nós temos de maior valor. O rico tinha tudo de bom, mas ele não levou nada. Nada do que ele tinha teve proveito na eternidade. Por isso, agora que compreendemos tudo isso, qual é o valor que nós temos dado para a nossa alma? Levando em consideração de que ela é eterna. Bom, talvez agora você esteja me perguntando, então como eu devo vestir? Como que eu devo fazer então? O que eu preciso fazer? Como eu vou preservá-la? Como eu vou vestir a minha alma? Apocalipse capítulo 19, versículo 7, vai nos dizer um texto que vai nos dar uma chave para compreendermos como vestir a nossa alma. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são, o que diz ali? O que é a justiça dos santos? Para você, o que você diria? Estamos falando aqui de vestir a nossa alma, e a Bíblia ela vai trazer essa comparação com linho fino, e ele vai nos trazer essa definição. É a justiça dos santos. O que seria isso para você? Alguém? Um palpite? Uma dica? A justiça dos santos é tudo aquilo que nós fazemos de acordo com a vontade de Deus. Quando nós colocamos a palavra de Deus em prática nas nossas vidas, nós estamos praticando a justiça de Deus. Jesus nos ensinou a buscar em primeira coisa o reino de Deus e a sua justiça. Como que nós trazemos isso para as nossas vidas? Colocando a palavra de Deus em prática. A justiça dos santos. Então toda vez que eu obedeço a palavra de Deus, eu estou vestindo a minha alma exatamente isso. E quando eu e você vamos para a palavra de Deus e nos deparamos com algo que nós não estamos cumprindo, o que nós sentimos? Não é uma certa vergonha? Não é algo que nos constrange? É o mesmo sentimento da nudez.
Quando nós vamos para a palavra de Deus e compreendemos, meu Deus, eu não estou fazendo isso, eu preciso fazer. Ponto. Você entendeu que aquela parte da sua vida está nua. Ela não está vestida. E quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, nós estamos vestindo, cobrindo. E por que nós precisamos cobrir? Porque o Senhor não olha como o homem vê. O Senhor, Ele olha para dentro de nós. E como que você acha que Deus quer nos encontrar? Vestidos de linho fino? Ou mostrando a nossa nudez? Como que Deus quer nos encontrar? Obedecendo a sua palavra ou descumprindo? O sentido é o mesmo. A palavra de Deus, ela nos ensina e ela nos vai orientar a cumprir a vontade de Deus. Essa autoanálise, ela é necessária para as nossas vidas. Cada culto de ceia, pelo menos, não que seja uma regra, mas por padrão, geralmente se lê as recomendações de Paulo. Porque se nós não fizéssemos uma autoanálise, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Essa autoanálise, essa autorreflexão, ela é necessária. Será que eu estou cobrindo? Será que eu estou cumprindo a vontade de Deus? Buscando a sua justiça? Isso se faz necessário para nós cobrirmos a nossa alma. Isso se faz necessário para sermos salvos, para alcançarmos o mérito de participarmos da festa. Porque quando nós entrarmos, se nós não estivermos vestidos, o Senhor dirá: como que você entrou aqui sem estar vestido apropriadamente? Imagine você diante do tribunal, diante do Senhor, e Ele falar assim para você: como você entrou aqui sem estar vestido? Diante do Senhor, que palavra nós temos para dar a Ele? É pesado? É difícil? O Senhor não quer que nós nos encontremos desta forma. Por isso Ele revelou a sua vontade. Por isso Ele revelou a sua vontade aos seus profetas, a todos aqueles que registraram os escritos sagrados, para que nós tivéssemos acesso hoje. Então isso é vestir a nossa alma. Isso é vestir a nossa alma. Então como eu devo preservá-la? Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Se você puder abrir pelo menos esse texto, existe uma observação neste texto. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Existem pelo menos 3 formas de nós limpar as nossas vestes de salvação. Existem pelo menos 3 formas de a gente vestir a nossa alma. A primeira seria pelos nossos pensamentos, a segunda pela nossa fala e a terceira pelas nossas ações. Pelo que nós pensamos, falamos e agimos, nós podemos limpar ou contaminar as nossas vestes. Você concorda? É possível se contaminar com os pensamentos? É possível se contaminar pelas falas? É possível se contaminar por ações? Mas se nós usarmos isso de maneira correta, é o caminho para nós limparmos as nossas vestes. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Alguém tem uma tradução diferente? Bom, ali já está. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Mas algumas traduções vai dizer: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos.
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Por que tem diferença? Primeiro que é uma tradução. E segundo, na realidade, não há diferença. Porque no sentido da palavra, no sentido da frase, usando pensamento semita, a ideia é a mesma. Guardar os mandamentos e lavar as suas vestiduras possui o mesmo sentido. Para o leitor que estava lendo a carta de João, se houvesse essa diferenciação, para ele não faria nenhuma diferença, porque o sentido é o mesmo. Guardar os mandamentos é também lavar as vestiduras, ou seja, então nós estamos entendendo que quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos lavando as nossas vestes. Nós estamos mantendo as nossas vestes santas, limpas, alvas como a neve. Jesus nos possibilitou isso. Nós estávamos perdidos no reino de trevas e Ele nos transportou para o reino de luz, para o reino do seu amado Filho. E Ele nos vestiu com vestes de salvação. E agora nós precisamos mantê-la limpa. Ela foi limpa pelo sangue precioso do Senhor. Mas como nós entendemos, se nós nos desviarmos da vontade do Criador, nós podemos manchá-la. E quando nós voltamos ao centro da sua vontade, nós vamos limpando. Como nós vamos limpando? Pelos pensamentos, pela fala e pelas nossas ações. O nosso pensamento, ele é muito influenciado pelo que nós ouvimos e pelo que nós vemos. Jesus, ele vai trazer essa comparação, que os nossos olhos é a janela da alma. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá um grande brilho. Mas se os nossos olhos forem maus, será um corpo de trevas. A nossa fala, ela precisa ser redobrada, porque Jesus vai falar que toda palavra ociosa nós daremos conta. Toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Paulo vai falar, pensar em tudo que é bom, justo, honesto, tudo que é de boa fama. Nisso pensai. Nós precisamos cuidar das nossas falas, porque nós daremos conta de todas elas. E nós precisamos ter cuidado com as nossas ações, porque nós vamos receber do Senhor segundo aquilo que nós fizermos, seja bom, seja mal, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Então o que irá determinar se estou preservando ou contaminando é pensamentos, falas e ações que condizem com a vontade do Criador. Olha para essa pessoa que está do teu lado novamente. Se ela é seu amigo, se é o seu vizinho, ou se é sua esposa, seu marido, nós temos a responsabilidade de cada um cuidar das nossas vestes. Se você é casal, cada um deve ajudar o seu cônjuge. O pai deve ajudar os filhos, porque os filhos também são alvo, irmãos. Às vezes a Heloísa volta da escola com umas coisas que eu falo para ela assim: Heloísa, de onde você tirou isso daqui? Eu nunca falei isso para você. Onde você viu? Quem te falou? Ninguém. Ninguém. Até parece, né, irmãos? O caminho que eles estão fazendo a gente já fez. A gente sabe. Então as crianças precisam também ter essa orientação dos pais. Nós precisamos zelar também pela alma dos nossos pequeninos. Sabendo que estas vestes têm esse tão grande valor, e pode ter certeza que vale mais do que o Hugo Boss,
qualquer outra marca, tome... Qual que é uma que eles usam aqui bastante aqui em Santa Terezinha? Coach. Vale mais do que qualquer roupa. Vale mais do que qualquer dinheiro. A nossa alma, ela tem um valor eterno. Se ela tem esse valor eterno, vigie e mantenha ela limpa. Eu quero encerrar com dois textos. Salomão, ele vai dizer o seguinte: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Será que ele está falando das roupas externas? Óbvio que não. Em todo tempo. O nosso cuidado deve ser em todo tempo. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas. E o outro texto está em Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Por que deve ser em todo tempo? Meu Deus, mas isso dá trabalho. Dá trabalho, irmãos. Quem te ensinou a seguir Jesus falando que era fácil? Você tem que ter uma conversa com essa pessoa hoje, hein? Não é fácil, não. Nosso cuidado, ele é constante. Por quê? Olha o que Jesus disse: eis que venho como ladrão. Quem sabe a hora que o ladrão vai chegar? Ninguém. A recomendação de Salomão é justamente por isso. Quem sabe a hora que o Senhor vai chamar o nome? Quando a nossa senha vai ser chamada? Ninguém sabe. Mas bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E aqui eu quero trazer um esclarecimento paralelo das Escrituras em relação a esse texto, que é possível ser encontrado na tradição judaica. Jesus, quando ele fala a respeito disso, ele está trazendo alusão de algo que acontecia no templo. Quem já leu, eu sei que é pesado de ler, é cansativo, mas se você já teve essa curiosidade, leu a respeito de toda a organização do tabernáculo, você vai saber que lá existiam guardas responsáveis pela vigília. E dentro do templo, durante a noite, eram colocados vigias para guardar o tabernáculo, e também no templo, que foi construído primeiro por Salomão e depois na reconstrução. Tanto no tabernáculo quanto no templo existiam guardas. Mas havia um oficial diferenciado. Esse oficial, ele fazia ronda noturna. E esse oficial, ele era conhecido como ladrão da noite. Porque a responsabilidade desse oficial era de ir até aquela pessoa que estava de vigia. E ele se aproximava e ele fazia um cumprimento. Shalom Aleichem. E ele esperava a resposta. Aleichem Shalom. Paz seja contigo. Não, ele não era quadrangular. Mas ele esperava uma resposta. Se a resposta não chegasse, qual era a intuição dele? De que o vigia estava dormindo. Tendo pego o vigia dormindo, com uma tocha de fogo, ele encostava na orla das vestes. E os sacerdotes, os levitas que ficavam de vigia, eles usavam linho fino. E o que o linho fino vai fazer com fogo? Vai queimar muito mais rápido que um algodão, de que qualquer outra peça. E agora coloque-se no lugar desse vigia, tendo as suas roupas em chamas. Qual é a reação? Tirar. Ou se ele tivesse num sono muito pesado, ele ia acordar com aquele fogo todo, mas sem as roupas, nu, envergonhado. E o texto que está registrado a respeito disso, ele vai dizer o seguinte: que o rabino Eliezer disse: encontraram uma vez
o irmão de minha mãe adormecido, e queimaram-lhe as suas vestes. Isso era uma realidade. O oficial, ele não tinha hora marcada para chegar em determinado ponto, mas ele esperava que aquela pessoa que estava fazendo a vigília estivesse acordada. E é justamente essa a recomendação do nosso Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Por que guardar as vestes? Porque ela é a vestimenta apropriada para as festas de núpcia, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Que quando o Senhor nos chamar, nós estejamos prontos, vestidos. Muitas vezes nós aprendemos assim, que a noiva precisa estar vestida, ataviada, preparada, sem rugas, sem manchas. Mas isso é muito mais profundo do que dizer esta frase. Precisa de muito empenho, de muita devoção, de muita dedicação para o cuidado que nós precisamos ter com a nossa alma. Porque o Senhor, ele não vai vir buscar uma organização religiosa, ele não vai vir buscar uma denominação. Ele vai vir buscar filhos e filhas, herdeiras de um reino. Amém? Coloque-se de pé. Se você não está vestido com estas vestes, hoje você tem a oportunidade de vestir, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, fazendo uma aliança, um compromisso com Ele, passando agora daqui em diante a viver de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. A palavra dele não volta vazia. A palavra dele, ela é mais doce do que o mel. A palavra do Senhor, ela restaura a alma. Ainda que nós estejamos cansados, e a Bíblia diz que até os jovens se cansam. O jovem não deve se cansar, o jovem é forte, ele tem energia para correr. Mas viver na vontade de Deus, ela pode ser cansativa, mas nele nós encontramos refrigério e restauração para nós conseguirmos continuar a caminhada. É nele que nós vamos encontrar forças, é nele que nós vamos restaurar este vigor necessário, esse empenho necessário que nós precisamos ter, esse zelo necessário que nós precisamos ter com a nossa alma. É nele. Muitas vezes a gente encontra, e diga-se de passagem, até alguns anos atrás, vivíamos de campanhas de 7 dias, de 3 dias, de tantas sextas-feiras, e glória a Deus, Deus se movia nisso. Mas o que nós estamos fazendo hoje? Qual é a movimentação do reino dos céus para que a gente possa permanecer? Hoje não tem mais campanha de tanto em tantos dias. Essa já não deve ser a nossa espera para renovar as nossas forças, para termos alguma resposta. Como diz o pastor, o reino de Deus já está dentro de nós, já está acessível. A restauração e o vigor que nós precisamos ter já está acessível. Nós precisamos viver trazendo a realidade do reino dos céus agora. Está acessível para cada um de nós. Hebreus diz que o Senhor, Ele inaugurou um novo e vivo caminho, e por Ele temos acesso à sala do trono. Qual é o melhor lugar para estar, se não na presença do Senhor? É na presença do Senhor que nós vamos viver um propósito lindo e maravilhoso. Talvez o profeta ele não vai te revelar. Talvez aquilo que você está buscando não vai ser para a sua vida. Mas estar na presença do Senhor, certamente isso é para a sua vida. Estar na presença do Senhor, certamente isso não pode ser negociado. Isso deve ser suficiente para nós. Se o Senhor não nos chamar para fazer algo, para exercer algo,
eu preciso estar de igual maneira nesta presença. Que as nossas almas, elas estejam vestidas. Que quando o Senhor nos chamar, Ele possa nos encontrar vestidos de linho fino. O Senhor, Ele não olha como o homem vê, mas Ele olha o nosso coração. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta palavra preciosa, Senhor, por essa revelação que nós temos das Tuas Escrituras, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos entender qual é o valor da nossa alma, Senhor, e quais são as condições que elas precisam estar no dia que o Senhor nos chamar. E o Senhor, Ele nos traz essa reflexão para nós compreendermos o valor que nós estamos dando à nossa alma, o bem mais precioso que o Senhor nos concedeu, a esta alma que foi gerada na eternidade, a esta alma que não foi gerada por acaso, esta alma, Senhor, que foi gerada do Teu coração, com um propósito divino, com um sonho estabelecido. E o Senhor, Ele nos traz essa reflexão para nós compreendermos, Pai, que esta alma, ela precisa cumprir o seu propósito nessa terra, que esta alma precisa estar devidamente vestida, Senhor, porque o Senhor olha para o nosso coração, o Senhor esquadrinha os nossos rins. A Tua palavra diz que o Senhor sabe o nosso sentar e o nosso levantar. A Tua palavra nos ensina que qualquer palavra antes que saia da nossa boca, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece. Todas as nossas vontades, as nossas inclinações não estão escondidas, ocultas dos Teus olhos. A Tua palavra nos ensina que se nós formos aos céus, mas também se nós formos ao abismo, em qualquer ambiente o Senhor estás. E não há lugar que nós possamos nos esconder dos Teus olhos, da Tua presença, Senhor. Mas de maneira nenhuma nós queremos nos esconder, Senhor. De maneira nenhuma nós queremos regredir, mas nós queremos ir cada vez mais ao Teu encontro. Nós queremos estar mais próximos de Ti pelo novo e vivo caminho inaugurado pelo Senhor. Pelo caminho de morte, pelo caminho de cruz, pelo caminho da ressurreição. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos receber forças, que cada um de nós possamos ser renovados. Não retires de nós o Teu Espírito, Senhor, mas aviva a Tua obra em nós, Pai. Que nós possamos caminhar em obediência à Tua vontade, à Tua palavra, Senhor. Que nós sejamos conduzidos por Teu Espírito a vivermos em obediência para termos as nossas almas vestidas. Que todo pecado, que toda mancha, Senhor, possa encontrar perdão em Ti, porque Tu, Senhor, perdoa todos os pecados. Não há pecado que o Senhor não possa conceder o perdão. E, Senhor, nós colocamos diante de Ti o nosso coração, sem nada para esconder, porque nada pode estar oculto, Senhor. Se há algum caminho mau, revela-nos, Senhor. Se há algo que está impedindo de vivermos o Teu propósito, revela a nós, Senhor. Nós queremos viver o Teu propósito, viver a Tua vontade, Senhor, nessa terra. Queremos trazer a realidade do reino para esta terra, Senhor. Queremos buscar o Teu reino em primeiro lugar, a Tua justiça, sabendo que as demais coisas vos serão acrescentadas, sabendo que isso vem de bônus, sabendo que isso é segundo plano, Senhor. Que o Teu reino esteja em primeiro plano, Pai. Que a Tua presença esteja em primeiro plano, Pai. Nós queremos ser, Senhor, devidamente vestidos, vigilantes, guardando as nossas vestes, para que nós não venhamos andar em nudez, para que nós não venhamos nos envergonhar, Senhor, para que quando o nosso nome for chamado, o Senhor possa confessar o nosso nome diante do Pai, diante dos anjos. Assim seja nas nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, revela-te a nós, Pai. Revela-te a nós, Senhor. Fala aos nossos corações, fala, Senhor, aonde eu não posso falar, Senhor. Convence aonde eu não possa convencer, Senhor, para que cada um de nós possamos nos arrepender e andarmos em obediência. Que assim o Senhor nos encontre, Pai. No nome de Jesus.